Olá pessoal, vamos aqui então resolver dois exercícios sobre aceleração, o número 1 e o número 2. Se o teu interesse é só no exercício número 2, dá uma avançada aí no vídeo e você vai ter acesso aí à parte onde eu estou resolvendo o exercício número 2. Ok? Então esse exercício diz o seguinte, ó, pessoal. Um caminhão com velocidade de 10 segundos é freado e para em 10 segundos. Você tem que entender, né, o que ele está falando aqui, qual é a história que ele está contando para nós. Ó. Vamos fazer aqui a linha do tempo. Eu sempre gosto de fazer essa linha de tempo. Botar o que aconteceu aqui, né? Então nós temos aí um caminhão. Está aqui o nosso caminhão. E o texto diz que nesse momento, que eu vou chamar de tempo inicial, portanto eu vou dizer que o tempo inicial aqui é 0 segundos, é o momento que a gente está começando a cronometrar esse evento aqui. A velocidade desse caminhão é 10 metros por segundo. Então no tempo inicial eu chamo essa velocidade 10 metros por segundo. E então nós temos esse caminhão indo para lá, né, com velocidade positiva. E ele conta para nós que esse caminhão começou a ser freado. Pessoal, se ele foi freado, significa que a partir desse momento surge uma força de aceleração contrária ao movimento. Se o movimento é no sentido positivo, então eu vou ter aqui, no sentido negativo, uma aceleração, né, empurrando esse caminhão, tentando fazer ele parar. E essa força, né, essa força de aceleração vai conseguir parar o caminhão em 10 segundos. Que é o que o texto fala ali, ó, né? Ele para em 10 segundos. No momento que ele para, a velocidade dele é 0. E eu vou chamar essa velocidade de velocidade final. Isso ocorreu no tempo final de 10 segundos. Está aqui montada a história do texto, pessoal. O que ele pede, né? Ele pede o módulo da aceleração média do caminhão durante a freada. Então a gente vai calcular a aceleração como? Eu não tenho aqui a função da velocidade, né? Para saber, então eu tenho que usar a expressão que me permite calcular a aceleração. Então vamos lá, ó. Eu tenho, deixa eu ver aqui, que a aceleração, né, ela é igual à variação de velocidade, ou seja, o quanto que aumentou ou diminuiu nesse intervalo de tempo, né? Então a variação de velocidade dividido pela variação de tempo vai me dar a grandeza a aceleração. Lembrando, né? Lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. E variação de tempo também é tempo final menos tempo inicial. Substituindo aqui os valores, tá, pessoal? Olha só que eu tenho, né? É claro que dá para você já olhar e perceber que a variação ela foi de 10, né? De menos 10, né? Ela era 10 e foi para 0. Então a variação foi de menos 10. Qual é a conta que a gente faz aqui de cabeça, né? Se a velocidade final, né, ela é 0, eu vou botar 0 aqui. O menos é da equação. Quanto é que vale a velocidade inicial? 10, né? Portanto, 0 menos 10, eu vou ter aqui menos 10. E a variação de tempo é a mesma coisa, né? Eu tomei aqui como tempo final 10. O menos é da fórmula, tá? E o tempo inicial eu tomei como 0. 10
menos 0, 10. Fazendo essa divisão, vai me aparecer, então, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, veja só o significado, né, dessa aceleração. Ele está me dizendo que a cada 1 segundo que passa, esse móvel vai diminuir a sua velocidade em 1, né? Passado 1 segundo, ele vai para 9. Passado mais 1 segundo, ele vai para 8. E assim sucessivamente, de maneira que no 10º segundo ele chega à velocidade zero, tá? Mas daí você pode estar se perguntando, mas não tem no gabarito menos 1, né? Aparece aqui 1, tá? Isso porque ele quer um módulo da aceleração. E o módulo de um número é ele mesmo se o resultado for positivo, tá? Mas o módulo de um número negativo é o oposto dele. Então, no caso aqui, deu um número negativo. Então, o módulo de 1 é 1. Geralmente a gente bota assim entre barrinhas, tá? Então, 1 metros por segundo, tá? Ou simplesmente 1, tá bom? Eu posso também escrever 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é só convenção matemática, tá? Mas eu poderia responder assim também. Então a resposta realmente é a letra B, porque ele pediu módulo. Esse sinal negativo que deu aqui, ó pessoal, esse sinal negativo que deu aqui, ele só confirma, né, o que a gente já tinha, a conclusão que a gente tinha chegado já, que o vetor aponta para o sentido negativo, aponta para o sentido oposto ao movimento. Tá? Então, se na hora eu tivesse que representar, né, isso daqui através de um vetor, eu representaria assim, né? Ó, o vetor apontado para o sentido negativo, tá? Porque o sinal é negativo, e o módulo desse vetor é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui na aceleração, né, caso tivesse que representar, eu botaria apenas 1 metro por segundo ao quadrado. O sinal eu estou botando aqui. Ok? Vamos para o exercício número 2. Novamente, né? Vamos ler e botar na linha do tempo a história que ele está contando para nós aqui, ó. Ele fala, uma partícula inicialmente a 5 metros por segundo. 5 metro por segundo é a unidade de velocidade. Então, essas 5 metros por segundo é a velocidade inicial da partícula. Essa partícula é acelerada uniformemente e 3 segundos depois alcança a velocidade de 16 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Então, pessoal, botando aqui novamente a nossa linhazinha do tempo, né? Botar um chão aqui. Vamos desenhar uma partícula. Tá aqui a nossa partícula. No início e no fim do movimento. E as informações que ele me dá é o seguinte, ó. No tempo inicial de 0 segundos, a velocidade inicial dessa partícula é 5 metros por segundo. E ela está caminhando no sentido positivo da trajetória. Que a velocidade é positiva, maior do que zero. Passado-se 3 segundos, né? Que eu vou chamar esse tempo aqui, então, final de... Esse 3 segundos de tempo final, a velocidade dele alcançou 17 metros por segundo. Quando ele falou que foi acelerado, tá? A gente, ou seja, teve uma aceleração, né?
A gente ainda não consegue definir, né, se ele foi um movimento acelerado ou retardado, tá? Ele está dizendo aqui, quando ele fala que é acelerada, significa que tem uma aceleração, né, agindo sobre esse móvel. Agora, é claro, analisando as velocidades, a gente percebe que esse movimento realmente foi acelerado. A aceleração está ajudando o movimento, está no mesmo sentido do movimento, porque a velocidade era 5 e foi para 17. Então já sei que o nosso vetor aceleração, ele vai estar no mesmo sentido da velocidade, ou seja, no sentido positivo, porque essa aceleração está ajudando o movimento, não está atrapalhando, está dando, essa força está impulsionando essa partícula. Beleza, mas ele quer saber o quanto que vale essa aceleração. Então, novamente, né, vamos lá pegar a equação da aceleração, que é variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Se você já entendeu, está craque, né, já deve ter notado que a variação aqui foi 12, né? Era 5 e foi para 17. Portanto, a gente tem uma variação de 12. Mas se não fica tão fácil você enxergar isso, né? Monta a expressão, ó. Variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. E a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Né? Eu já sei que vai dar 12 dividido por 3, né? Mas como é que a gente chega nesses números? Ó, velocidade final, 17. Velocidade inicial, 5. Fazendo aqui essa subtração em cima, vai dar 12, tá? 12. E a variação de tempo? O tempo final é 3, o tempo inicial é 0, vai me dar uma variação de tempo de 3. Fazendo essa divisão aqui, eu tenho aqui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A resposta, então, é a letra D. Lembrando que o significado disso, né, é que esse móvel, a cada 1 segundo, aumenta a sua velocidade em 4, né? Passado aqui 1 segundo, esse móvel vai para a velocidade de 9 metros por segundo. Passado o segundo, ele vai para 13. De maneira que no terceiro segundo, ele vai para 17. É importante você entender esse conceito, que muitas vezes você mata a questão só entendendo essa ideia, tá? Do significado de aceleração. Ok? Um abraço.